Coletiva com o professor Marcelo Oliveira, Fernando César, Esportes Online. Boa noite, Marcelo. A Ponte não fez um bom primeiro tempo e no intervalo você já veio com 3 alterações para modificar o panorama do jogo. Na sua visão, por que a Ponte melhorou no segundo tempo? E o Lucas Rossafa do Esporte News Mundo. Marcelo, boa noite. Sob o seu comando, a Ponte Preta normalmente vai mal no primeiro tempo e melhora após o intervalo por conta das mudanças. Você não entende que é preciso rever os conceitos na escalação para manter o time vivo na Série B? Boa noite. Eu acho que não está ligado à escalação. Eu já escalei times mais ofensivos, com Camilo e João Paulo, um volante apenas. Então não está ligado a isso. Nós fizemos um ótimo jogo, o primeiro tempo especialmente contra o Vitória, criamos situações, jogando com 2 volantes. Era uma tendência que eu repetisse para que nós pudéssemos criar um lastro, criar um entrosamento, mas realmente eu concordo que o primeiro tempo foi ruim, o adversário marcou muito, criou muita dificuldade e com as mudanças nos tornamos um time mais leve, né? Os jogadores que entraram muito bem. Talvez o Oeste também tenha caído um pouco no questionamento físico, em função de ter jogado um dia a menos do que nós, mas vamos valorizar a vitória, foi importante, com 5 jogos, 60% de aproveitamento, e esse rendimento é que precisa ser mais regular. Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Boa noite, Marcelo. Quando Dauan e Barreto, que são jogadores mais de marcação e não de sair jogando, atuam juntos, a Ponte perde bastante nas saídas de bola. Você enxerga dessa forma também? E o Marcos Ceroni da Ponte News dá uma opinião. Boa noite, Marcelo. Volto a insistir nas saídas de bola do time quando a Ponte acelera o jogo e sai em velocidade consegue envolver o adversário. Por que não jogar assim os 90 minutos? O time continua não chutando ao gol e a vitória veio pela individualidade de Bruno Rodrigues e Apodi. Não é individualidade, é uma jogada que a gente treina, né? Nós treinamos muito essa diagonal dos extremos, né? São 2 jogadores que sabem fazer muito bem. No caso do Apodi, acabou fazendo como lateral, né, no segundo tempo. Eu penso que o jogo do Vitória, tanto o Dauan quanto o Barreto, foram jogadores que participaram muito do jogo e jogaram com uma produção boa. Mas a gente tem que estar conhecendo melhor os jogadores no jogo, buscando a melhor formação. Ainda é um tempo curto e os jogadores têm oscilado assim na produção, mas esse segundo tempo me deixou muito satisfeito porque não só pela reação, mas pela produção. Acho que nós até erramos alguns 2 ou 3 contra-ataques que podiam nos dar uma tranquilidade maior no final do jogo. Gustavo Biano, EPTV. Boa noite, Marcelo. A Ponte está te agradando da maneira que vem jogando? O que precisa melhorar, na sua opinião? E o Heitor Esmerizo, do Globoesporte.com. Marcelo, boa noite. Na sua visão, o que essa vitória pode trazer de perspectiva em relação ao desempenho da Ponte? A vitória sempre gera confiança, gera tranquilidade, né? E não merecíamos perder um jogo como esse, apesar do primeiro tempo ruim. O adversário também não teve chance nenhuma assim, de gol, né? Apenas a gente não conseguiu construir, não conseguiu desenvolver bem na parte ofensiva e foi diferente no segundo tempo. Estamos aí caminhando, vitória é sempre bom. O Oeste, apesar de estar lá embaixo, eles jogaram muito bem o último jogo contra o Brasil de Pelotas. É um outro time, certamente vai dar trabalho para muita gente aí para frente. João Lucas, MacaCast. Boa noite, Marcelo. Com relação ao Apodi, você pretende utilizar ele como um jogador mais avançado ou fixá-lo mesmo na lateral? Pode ser um ou outro. Eu gosto dele porque ele é um jogador insinuante, ele faz diagonais, ele busca. Quando ele encontra um sistema muito fechado, ele tem um pouco mais de dificuldade. Aí a gente pode jogar com o Apodi por trás, né, porque ele joga bem de lateral também. E vamos buscar a melhor escalação, baseado também nos adversários, no mando de campo, e eu acho que isso é importante. Vinícius Barel, Rádio Brasil. Marcelo, você considera que joga um futebol no nível apresentado pelos concorrentes à vaga na primeira divisão?
Tem vaga sim, essa competição ela é muito disputada, a concorrência é grande realmente. Não vejo nenhum time que a gente não possa ganhar, sinceramente, e também não vejo nenhum jogo fácil. A maior demonstração disso é o jogo de hoje contra o Oeste. Então, temos que estar bem mobilizado, bem preparado, competindo muito, marcando forte e tentando jogar um pouco mais, escolher melhor a última jogada e ser mais decisivo na hora de fazer o gol. Gabriel Castro, CBN. Marcelo, a Ponte jogou de igual para igual a partida com um lanterna da competição. Não conseguiu se impor e você precisou mudar 3 atletas no intervalo. O problema está no meio-campo, que deixa espaços ao adversário e não consegue controlar o jogo? Por isso você terminou a partida com Oyama, Neto Moura e Bruno Reis? Os suplentes são para isso. O suplente no futebol é para você usar. O jogador tem que estar lá preparado, né, treinando muito para quando for chamado, e principalmente nesse período de pandemia, porque a gente tem a condição de trocar quase meio time. Então é importante, quando a dificuldade aparece, você ter soluções. Eu acho que hoje isso funcionou muito bem. Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Marcelo, boa noite. O Camilo disputou 8 duelos no chão e ganhou 6. Conseguiu 2 desarmes decisivos, além de 3 duelos ganhos no jogo aéreo. No setor de criação, ele ainda conseguiu 6 passes decisivos no jogo, com 85% de acerto nos passes. Não faltam alguns jogadores do elenco ter um pouco do espírito de entrega do Camilo para a Ponte conseguir uma evolução na Série B? Esse aspecto eu não comento. O time ganhou, foi bem no segundo tempo. Camilo é muito importante, é experiente, mas a gente vê esse processo como elenco, como time, né? E todos têm que estar bem preparados para fazer o melhor. Rony Romanini, Rádio Central. Boa noite, Marcelo. Os 5 gols que o Apodi marcou nessa temporada foi jogando como lateral direito, inclusive em 2 jogos em que ele começou como ponta, ele acabou voltando para a lateral no segundo tempo, quando marcou esses tentos. Queria entender o motivo de escalá-lo em uma linha mais ofensiva, mesmo perdendo esse fator surpresa que tem o Apodi vindo de trás. Tem mais a ver com a ausência de jogadores para essa função, como Moisés com Covid, Osman que saiu, Pato que ainda é jovem, ou com o desempenho do Léo Pereira nos treinamentos? As duas coisas. Eu gosto do Apodi ali também. Eu acho que ele pode render bem na frente, pode render por trás. O Léo Pereira tem treinado bem, é um marcador forte e tem saúde para chegar na frente. E você tem a opção de abrir o time depois, caso não tenha feito gol. Foi o que aconteceu hoje. E realmente a gente tem poucas opções de jogadores velozes para usar durante o jogo. Se você já entra completamente aberto, depois não tem mais jogadores para trocar. Para encerrar, como você visualiza o jogo contra o CSA na casa adversária? Qual a expectativa para esse confronto? É um jogo extremamente difícil. O CSA, sob novo comando, está jogando muito bem, tem ganhado seus jogos, subiu na tabela. E nós temos que mobilizar muito, armar uma estratégia bem forte lá para marcá-los bem e procurar fazer um jogo mais regular, mais equilibrado, para se a gente quer buscar pontos lá em cima.